E estamos aqui para mais um Ponto de Encontro podcast, nosso querido PDEcast. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Meu excelentíssimo marido, Marcelo Gaspar, e eu, Silvia Spinelli. Hoje a gente vai falar sobre a nossa história, sobre acontecimentos interessantes até aqui, até a atualidade. Certo? Certíssima! Eu sou Marcelo Gaspar. Então, hoje a gente decidiu que a gente precisava falar sobre a nossa vida, porque a gente tem recebido perguntas perguntando o que vocês fazem, né? Exatamente. Como que é? Muitas pessoas tendo curiosidade e, assim, temos uma história bastante diversificada, longa, interessante. assim. Não tão longa, mas com muitas histórias e muitos aprendizados. O que trouxe a gente até aqui? Então, decidimos falar sobre isso, até porque tem muita história para contar. Pô, mas também, né? 49, 45 tem que ter alguma historinha, né? Não dá pra... Muita história. Não nascemos ontem. Então vamos lá. Eu vou começar te perguntando, posso? Sim, aqui vai ser o quê? O bate-volta? Eu te entrevisto, você me entrevista e a gente vai no nosso flow de sempre. Isso aí, vamos que tá vamos. Beleza? Quem é Marcelo Gaspar? Caramba. Então, com tempo para escutar. Bom, se me colocar naquelas batedeiras, né? E Marcelo Gaspar é um mix de curiosidade. Sou uma pessoa extremamente curiosa, com um apaixonado por liberdade, por viajar, explorar novos lugares. Tanto é que a minha profissão também, tirando essa aqui agora, é viajando pelo mundo, conhecendo lugares por esse mundo afora e principalmente pessoas. Eu sou apaixonado por pessoas, de verdade mesmo. Que por bom. isso que eu agradeço. Estou inclusive. aqui. Estamos aqui por isso, com esse objetivo de se melhorar, né? Na verdade, o que a gente faz aqui é para a gente, né? Sim, mas espera aí. Mas quem é Marcelo Gaspar? Tá. Então, eu sou essa pessoa, esse curioso. Esse mix de curioso. Esse mix. Que ama pessoas. Exatamente. E é para falar assim a história ou só o que vier no seu coração? Como tudo começou? O que você, de repente, sempre gostou de fazer, desde que era novo? Tem conexão com o que você faz agora? Como é que é? Então, eu sou filho, né, de pais separados. Meus pais se separaram, eu era bem criança, assim, 3, 4 anos de idade. E eu sempre fui uma criança, não só uma criança, mas um adolescente que sempre quis ter a minha liberdade. Bem cedo eu já queria estar andando na rua, queria, já sabe, tá por aí. Eu adorava andar de bicicleta, para cima e para baixo. Sou tijucano, nascido na Tijuca. Quer dizer, desculpa, não sou nascido na Tijuca. É verdade, você não nasceu nem no Rio, fala a verdade. Meu pai é militar, né? Então estava servindo lá em Manaus. E eu acabei nascendo lá na floresta amazônica, em Manaus. E minha mãe foi para lá, morar lá, lógico. E aí fomos todos, na família toda, e acabei nascendo lá. Você é um manauara. Só que não tenho nenhum vínculo assim de parentesco em Manaus. Minha família é toda do Rio de Janeiro e de Portugal e outros países. E você veio cedo pro Rio? Viemos cedo, eu tinha meses, vim pro Rio muito cedo. Mas eu tenho um carinho muito grande por Manaus, principalmente por ser onde está aquela grandiosidade que é a nossa floresta amazônica. O pulmão do Inclusive, mundo. eu tenho aqui até tatuado uma das
Das árvores. Árvores, que eu sou apaixonado por árvores. Como é que é o nome dessa árvore mesmo? Essa árvore chama Samaúma. Samaúma. É uma das maiores árvores que tem na Amazônia. Bacana. Ela tem uma representação... A árvore tem uma representação muito bonita, né? Sim. Esse crescimento em direção ao céu, a Deus, uma representação... O aterramento também, Exatamente. nas raízes. Então eu tenho aqui tatuado até uma É o homenagem. sangue manauara, né? Está aí, apesar de você, pra mim, ser um carioca, porque você veio muito pequenininho pra cá. Exatamente. Então eu cresci ali na Tijuca, né? Perambulando pela Tijuca, estudei ali também minha vida toda e tal. E sempre com essa coisa de querer viajar, querer ir embora para outros países, porra, aquela coisa de Sempre de quis liberdade, sempre quis. Desde bem pequeno, tive essa coisa dentro de mim muito latente que eu queria, porque eu queria. Inclusive, minha mãe, eu vou contar até uma história interessante, que a minha mãe, cara, ela vivia, ela falava, meu filho, estuda inglês, né? E eu ia pro curso de inglês, eu não queria nada com o estudo. Eu só ficava lá, jogando papelzinho nas meninas, perturbando, enchendo a paciência. E depois, né, mais velho, eu realmente tive a necessidade de aprender inglês, porque eu queria realmente explorar esse mundão. Então, uma coisa que a gente aprende, né? Muitas vezes a gente acha, não, minha mãe é chata, minha mãe faz isso, aquilo, enfim. Sim. Então, é importante o inglês. Sim. Mas por que é importante o inglês? Para isso, né? Porque eu queria muito estar viajando por esse mundão. E você falando inglês, com certeza, fica muito mais fácil. Com certeza. Né? A mãe sempre sabe das coisas, Exatamente. na maioria das vezes. E depois, até depois eu vou contar essa história que é até interessante. Mas enfim, cresci ali na Tijuca, pra lá e pra cá, fui crescendo, já querendo também já trabalhar, então com muito cedo eu fui fazer curso técnico. Primeiramente eu fiz um curso técnico em processamento de dados e já comecei a estagiar logo numa grande empresa, que é a Petrobras. Né? Então eu já comecei a ter ali um gostinho da liberdade, de ter meu dinheiro. Eu lembro que o meu primeiro salário foi 420 URVs, que era bastante dinheiro na época, e eu vivia... Para quem está escutando agora, o que é uma URV? A pessoa não sabe o que é receber 420 URVs. Porque a gente já tá antigo, né? Antes do real, tinha essa unidade real de valor. Né? Foi tipo uma transição, foi né? uma transição é verdade, ali que... estou me lembrando. Dessa URV que virou depois o real. Enfim, voltando. Então eu fiz lá o curso técnico e tal, aí me formei e tal, fui fazer estágio, e depois eu já emendei em outro curso técnico de eletrônica e tal, e depois emendei em engenharia, fazia faculdade em engenharia eletrônica. Mas aí você já foi fazendo faculdade, não aconteceu nada antes, foi direto, estudou e tal, foi pra faculdade? Não, foi assim. Eu sei da sua história. Não casou, não namorou ninguém? Não, então, eu, sim, em paralelo a isso, aos estudos, lógico, eu comecei a namorar muito cedo, com 18 para 19 anos, eu conheci a minha primeira esposa, né? Silvia é minha segunda esposa, segundo casamento, e muito cedo queria sair de casa também, muito cedo, né? E por conta dela estar grávida, ela ficou grávida, e aí foi o pontapé para, tipo, cara, agora eu vou sair de casa, né? Então você foi pai novo. Exatamente. E vou te dizer, por um acaso, com a mesma idade que eu fui mãe, mas eu vou contar depois. Temos várias coincidências que não são coincidências. Exatamente. Né? Temos várias coisas em comum. E aí eu fui morar logo com ela e tal. Acabou que a gente foi morar por ela estar grávida e acabou tendo um aborto espontâneo e tal, e continuamos, enfim. E aí eu já comecei a trabalhar, eu emendei um estágio atrás do outro e fui me profissionalizando cada vez mais.
e fazia... Sempre gostou dessa área tecnológica? Exatamente. Você sempre gostou, né? Estive Sempre... nessa área tecnológica. Uhum. Primeiramente eu fiz a informática, fui trabalhar fazendo softwares e tal, e depois eu Legal. fui para a área de eletrônica e gostei muito dessa área de eletrônica, fui para fazer engenharia até na faculdade federal, né, Cefet. Uhum. E aí, nesse meio do caminho aí e tal, comecei a trabalhar na TV Bandeirantes, um canal de televisão e tal, e comecei... já estava morando com ela, e aí ela realmente ficou grávida do Lucas, que é nosso primeiro filho. Com 23 anos tivemos ele. Né? Entendi. E aí, Lucas nasceu, aquela maravilha, bênção. Ambos amo cada um deles, né? Na verdade são 3. Enfim, depois que o Lucas nasceu, com 1 ano de idade, nós resolvemos realmente nos aventurar em morar fora, né? Porque isso era uma coisa que era latente dentro de mim, que era realmente morar em outro país e tal. E fomos morar nos Estados Unidos com o Lucas com 1 ano. O Lucas fez 1 ano, fizemos uma festa e fomos pra lá. Morar fora. Fomos morar fora. E assim, a princípio... Moraram quanto tempo A lá, princípio era só para estudar inglês, que seria, sei lá, 6 meses e tal. Mas a gente acabou ficamos 6 anos, né? E aí, cara, isso é muita história. Eu não posso contar tudo aqui. Por favor, que não vai dar tempo, porque né? realmente é muito papo, é muita história. Mas enfim, fomos morar fora. Ficamos 6 anos lá, de 2002 a 2006. E eu cheguei lá, comecei a trabalhar de qualquer coisa, né? No começo a gente não Fala algumas coisas algumas experiências que você teve lá de trabalho nos Estados Unidos, assim, variadas. Acho interessante isso. Então, cara, eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu não, assim, apesar de eu estudar, a gente acha que estuda, que sabe inglês a vida toda. Em curso aqui, né? Faz um curso aqui, nossa, acabei o curso, falo fluente. Só que aí não. Você chega lá e você fala, cara, não sei nada. Porque ninguém vai conversar. Entendeu? Hello, my name is E aí Silvia. foi engraçado, Assim. porque a gente chega lá muito cru, um lugar totalmente diferente. Eu fui morar numa cidade lá próximo de Boston, né? E era, assim, totalmente diferente, neve, frio e tal. Caramba. E aí, cara, o meu primeiro trabalho lá, cara, era limpar um Dunkin' Donuts, que é uma franquiazinha de um drive, que tem os donuts e tal, bom café. demais aqui. Eu adoro, gostosão. E, cara, esse Você foi o meu limpava primeiro lá? trabalho, limpava, e depois eu consegui um bico, assim, fora a limpeza, eu era o finish. Olha que doideira. A finalização dos donuts. Finalizando os donuts. Aí passava aquele creme em cima, aquele chocolate. Porra, e tinha um Boston tal cream. de Boston Cream, É cara, bom, né? que ele vinha um recheio dentro e enchia, ficava aquele bicho gordo, enfim. E aí fomos, assim, um trabalho atrás do outro, e no começo cara, eu já tava lá com filho, né, com esposa, e com 15 dias a gente já tava morando, assim, a princípio a gente ia ficar na casa de uma prima, mas a gente com 15 dias já tinha alugado um apartamento, já tava morando, né? E ficaram 6 anos, apartamento. no que era para 6 meses, ficaram 6 anos. Então o Lucas foi alfabetizado lá, né? Exatamente. Então, depois, enfim, Gabriel também Nasceu lá, né? Gabriel americano, né? Tivemos o segundo filho, que foi o Gabriel, que nasceu lá. E quando foi... E aí, lá... No começo a gente trabalha de tudo que aparecia, né? Cara, então fui, limpeza, jardinagem, entregou jornal, construção, entregando jornal, e aí caí na pizzaria, fiquei um tempão entregando pizza e tal, até que consegui, né, o inglês melhorar, comecei a estudar mais lá, fui estudar inglês também lá, e comecei a olhar com os outros olhos. Aí quando eu consegui realmente um visto realmente para trabalho especificamente,
foi aí quando a vida melhorou bastante, Sim, porque imagino. já estava falando inglês, com documento, e aí eu fui trabalhar de novo na área técnica, e aí trabalhei com grandes projetos para grandes empresas, como a Disney, Google, fizemos, cara, coisas assim maravilhosas. Legal. Me certifiquei lá com uma certificação também na área de técnica audiovisual, que era construir projetos de som, né? de audiovisual, de som Sim. para Disney. Fizemos uma vez uma universidade que era de música, fizemos todas as salas, as salas de recitais e tal. Enfim, tava indo super bem nessa área técnica e tal. Mas aí quando foi realmente em 2008, foi uma época que teve uma crise lá nos Estados Unidos e tal, e a gente acabou não conseguindo renovar o visto, né? E acabamos realmente voltando pro Brasil e, cara, começar do zero, né? Começar do zero realmente. Foi bastante desafiador. Eu não gosto de falar difícil, mas eu imagino, tem outro estilo de vida lá, já com a sua casa, sua estrutura, né, montada lá, digamos assim. Você voltou, eu lembro que você me contou que você não estava muito afim de voltar, né? Mas aí sim, não, e eu realmente me identificava muito, gosto muito dos Estados Unidos, estilo, lá, pô, a coisa assim, eu gosto de tudo aquilo lá. Mas enfim, voltamos e aí foi começar do zero, né? E aí o que aconteceu? Quando eu voltei, eu tinha uma certificação internacional na área de audiovisual e tinha esse órgão que certificava a gente. Só existiam duas pessoas no Brasil certificadas por esse, que era o Certified Technical Specialist, vamos dizer assim, que era uma certificação internacional que só tinha duas pessoas no Brasil, que era eu e um rapaz lá de Salvador. E aí eu cheguei aqui e logo fui trabalhar junto com um amigo, fizemos uma parceria e a gente montou uma parceria ali de aluguel de equipamentos e tal. Só que eu via que não estava dando muito futuro, só que eu esbarrei o quê? Quando eu fui para os Estados Unidos, meu sonho era ir para fora. Mas o que aconteceu? Eu acabei largando tudo. Eu larguei o emprego na Bandeirantes, eu larguei casa toda montada, carro, tudo para trás, porque queríamos, principalmente eu, que queria viver esse sonho. E aí também tinha largado a faculdade, a engenharia, né? Sim. E cheguei no Brasil, falei, cara, eu tô no Brasil, tô com uma certificação internacional e assim, uma qualificação, vou arrebentar. Cheguei aqui, os caras olhavam aquilo tipo papel de pão, né? Não servia pra nada. Exatamente. E uma das únicas empresas na época que sabiam dessa certificação foi essa outra empresa que eu fui buscar e achei essa empresa lá, que era de um alemão, casado com uma baiana, e ele montou essa empresa, que era uma empresa de 3D, fazíamos projetos 3D. Enfim, fui trabalhar depois dessa minha empreitada empreendedora, que não deu muito certo. Fui trabalhar para esse cara, né? Só que assim, foi uma época bastante difícil realmente, porque, cara, eu ganhava muito pouco. E assim, logo que eu cheguei no Brasil, a mãe dos meninos também engravidou. Então veio o terceiro filho, o Matheus. Pô, vocês gostavam de ter filho, né? Ter filho era tranquilo. Exatamente. Então veio o Mateuzinho e, cara, já tava com 3 filhos e fui trabalhar nas empresas e tal. Não deu muito certo o business, o negócio que tava querendo fazer. E aí, muita dificuldade, comecei a trabalhar para esse cara e ganhando pouco. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? E aí foi que eu vivia 24 horas trabalhando, fazendo bico, saía do trabalho e enfim, era uma loucura ferrenha, né? E aí fui, surgiu um projeto que eram em 2 plataformas de petróleo de uma empresa norueguesa que estava explorando aqui.
E aí, o meu chefe na época, né, ele chegou para mim e falou, cara, eu preciso que você vá lá para Macaé, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, estado do Rio, que é a capital do petróleo. E aí, ele falou, cara, você tem que ir para lá, você vai fazer uns cursos lá para você poder ir lá fazer esse projeto, que eram 2 salas de videoconferência, que você precisa lá fazer esse trabalho lá. Eu falei, tá, beleza. Cara, quando eu cheguei lá em Macaé, que eu fui fazer o curso, cara, eu esbarrei numa outra esfera, uma coisa que eu nunca tinha imaginado, em N tipos de novas profissões que eu nem imaginava que existia, né? E aí, por conta disso, eu sentei do lado de um cara que era de uma grande empresa lá, e ele falou assim, cara, como é que é esse teu trabalho, tal. E aí ele me apresentou o ROV, né? Aí eu falava assim, mas que ROV? Que é isso? ROV é a sigla de Remote Operated Vehicle, que é o quê? Um veículo operado remotamente. É um robô submarino que ele é muito usado, principalmente na indústria do petróleo, e tem outras funcionalidades, que existiam pessoas que eram responsáveis por esse robô, para operar esse robô, e além do mais, elas tinham que ser uma pessoa bem técnica, porque precisa se consertar. Não é só pilotar. Não era realmente... entender toda a mecânica, a eletrônica do robô, é isso. Exatamente. E aí eu falei, cara, como é que faz pra entrar nisso? Porque eu falei, caraca, eu fiquei assim, né, maravilhado. Você enfim. gostou. E aí foi quando eu fui lá, fiz o trabalho que tinha que fazer lá pra essa empresa, né? Mas eu voltei já desse curso, e depois que eu fui realmente embarcar, cheguei lá, cara, eu falei, cara, uma plataforma de petróleo, tem que pegar um helicóptero para ir para lá. E aí eu falei, caramba, cara, que coisa, né? E eu fiquei louco. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar nisso. Então tu se apaixonou, assim, naquele momento por isso. Né? Exatamente. E aí, cara, eu falei, pô, eu vou entrar nisso. Como que faz para entrar nisso? E aí, como é uma coisa muito específica, uma carreira muito específica, você só precisava ter ou um curso técnico ou uma engenharia, enfim. E eu falei, cara, então é isso que vai... Assim, na época, pô, eu estava extremamente satisfeito porque eu tinha uma ótima qualificação, né, internacional, mas dinheiro no bolso... Que é bom nada, né? Era pouco, entendeu? 3 filhinhos. E aí 3 filhos, uma galera, e eu falei, cara... E aí já tava numa situação, assim, família ajudando, porque não dava, cara. Não dava, realmente... Imagino. É outra realidade aqui, então, né? E aí eu falei, cara... Como é que eu faço para entrar nesse negócio? E aí eu fui procurar, cara, e não conseguia, né? Não conseguia, mandava currículo, ninguém olhava, sabe? Eu já tinha qualificação, eu era, né, técnico, e mesmo não tendo a engenharia, né, eu já tinha um curso técnico, já tinha muita experiência nessa área, enfim. Mas não te chamavam? Não me chamava para nada. E aí um belo dia no famoso Orkut. Nossa! Que era uma rede social que tinha, para quem não conhece, né? O famoso Orkut, eu lá navegando, descobri lá uma comunidade de pessoas que realmente queriam entrar para serem pilotos de ROV. Ah, legal. E aí, nesse bate-papo lá, um cara me falou, cara, olha só, tem um curso assim assado lá em Macaé. E foi uma loucura, porque assim, eu falei, cara, eu tenho que fazer esse curso. Porque se eu fizer esse curso, vão me chamar. Né? Eu pensei logo assim. E aí, cara, só que o curso era caro, eu já estava numa M financeira, desses altos e baixos que a vida traz. Consequentemente, a gente fala muito aqui do autoconhecimento, da questão dos pilares. Sim. Eu não tinha a mínima noção disso na época, mas o que aconteceu? Por eu estar numa situação financeira muito ruim e consequentemente, isso afetava o meu relacionamento com a minha esposa, ex-esposa na época. Isso acabava afetando muito. Com certeza. Pô, afeta diretamente. Que acabava afetando também os parentes, porque era uma ajuda, um ajudava, outro ajudava. Enfim, era uma loucura, né?
E eu falei, cara, e eu já devendo dinheiro no banco, por quê? Porque também tinha essa coisa de ser muito gastador e não me controlava, não controlava meu dinheiro como deveria. Tudo esse equilíbrio que a gente não sabe, né? Não aprende e tal na escola. Né? Né? E muitas vezes também não aprende em casa, né? Não é só na escola. A gente vai aprendendo meio com a vida, na marra, né? Então, exatamente. E aí, cara, minha vida tava assim, de verdade, um turbilhão, porque eu tava muito querendo fazer esse curso, cara, então eu acabei pegando mais empréstimos para fazer o curso e ainda esbarrava de como eu iria fazer esse curso, porque eu estava trabalhando ainda nessa empresa lá de projetos 3D e tal. E aí, cara, eu conseguia, assim, parece até assim, a espiritualidade atuando na minha vida parece todo o tempo. Né? Não parece não, estava realmente atuando o tempo todo ali. Para quê? Para que aquela coisa fluísse, né? Só que assim, eu não tinha a mínima ideia na época. Não tinha realmente a mínima ideia. Não tinha, enfim, essa consciência, né? E aí eu consegui o dinheiro, fui lá fazer o curso e tal, enfim. Não vou me estender muito, porque realmente é uma história longa pra caramba. Consegui terminar o curso. Quando terminei o curso, eu fui um dos primeiros lá fazer uma prova, que era muito difícil para passar na prova e tal. Muito específica, né? É uma coisa extremamente específica. E assim, esse curso não queria dizer que você ia conseguir um trabalho. Ele era só um curso. Antes de conhecer você, eu não tinha a mínima ideia do que nem sabia que um ROV existia. Exatamente. Não é uma coisa comum isso, Não. né? É uma profissão bem especializada. Mas, enfim, fui lá, consegui lá fazer horas de pilotagem lá no simulador e tal. E aí, o que aconteceu? Quando eu recebi essa certificação desse curso, as empresas começaram a me chamar para os processos seletivos. Então era preciso isso, Exato. né? E aí que foi o grande lance. Elas começaram a chamar, e aí uma grande empresa, que até eu trabalhei depois para ela, me chamou. Falou, cara, queria que você fizesse o processo. O processo seletivo é dificílimo, assim, era tipo o vestibular para medicina. Caramba. É dificílimo, assim, muita gente querendo, porque todo mundo, caraca, é uma profissão do outro mundo, realmente é uma coisa muito específica, né? E fui lá fazer a prova. Cara, a primeira prova, eram 5 etapas. Primeira prova já fui limado. Sério? Pra animar, prova né? técnica. Sério. E aí, fui fazer essa prova, cara, saí de lá arrasado. Eu falei, cara, eu estudei pra caramba. Caramba. Eu, gastei uma grana violenta, porque toda hora eu tinha que ir pra Macaé viajar, cara, era gasto, e uma loucura. Não conseguia. Aí eu falei, cara, mas não posso desistir disso, não posso desistir agora, que não dá mais pra desistir. E aí foi quando uma outra empresa me chamou, e aí, cara, eu consegui. Passou no processo. Passei, fui passando. Legal. Eram 5 etapas também? Exatamente. E quando foi dia 20 de janeiro, eu recebi, eu lembro muito bem, né, de 2011, eu recebi o ok, cara, você pode vir no dia 1º, cara, aquilo deve ter ficado muito feliz, né? Cara, uma felicidade, porque realmente eu entendia que aquela profissão, aquela especialização, né, ia trazer para mim uma qualidade de vida para mim melhor, para minha família, já grande, 3 filhos, minha esposa. Com certeza. E eu falei, cara, eu vou me jogar nisso aí. E aí, dia 1º de fevereiro de 2011, eu comecei, né? Mas, ingressou, né, na sua profissão de piloto de ROV. E aí você começou a trabalhar aqui no Brasil. Isso. Comecei a trabalhar aqui no Brasil. O podcast aqui é só entrevistando o Marcelo? Não, você tá falando, eu não vou te cortar para falar, né? Você tá contando a sua história para as pessoas saberem. É uma história... Eu tô resumindo bastante, tá? Porque que bom, eu sei né? Porque se não resumisse, a gente ia fazer episódio 1, 2, 3.
Mas enfim, paramos aonde mesmo? Paramos que você entrou para ser piloto de ROV, trabalhando aqui no Brasil, porque você viu que isso era uma coisa que ia te dar uma estrutura familiar boa, financeira boa também e tal, blá, blá, blá. E aí... Ah, tá. E aí, eu, assim, comecei... Continuou trabalhando no Brasil? Comecei a trabalhar no Brasil, e aí você... O que acontece? Essa é uma profissão que você faz um treinamento lá de um mês, 40 dias e tal, e depois você vai trabalhar lá embarcado. E você entra como trainee, né? Você é trainee de piloto. Entendi, E tem aí, uma ascensão. Exatamente. Lá dentro, como a gente é responsável por todo o sistema, não é só o robô que vai lá no fundo. Ele é um sistema completo que lança esse robô, né? E aí, quando o robô já está lá próximo do fundo do mar, ele vai, desacopla e vai lá fazer... Então, são inúmeras funções, né? coisas que você precisa saber, né? E uma responsabilidade Exatamente. muito grande, né? Eu imagino. Equipamento assim, de milhares de dólares, né? E fora a responsabilidade, porque, por exemplo, se você... tô atuando lá uma válvula que controla um poço de petróleo e de repente você faz uma coisa errada. Você desastre ecológico gigante, desastre. uma multa para fora você pode perder um equipamento desse. Também, entendeu? Né? Então é uma responsabilidade grande. Pilotar isso é uma tensão independente do trabalho, né? Sim. E fora que você tá lá num ambiente hostil, você tá no meio do mar, Sim. longe da tua família, cara, como é que é essa parte para você? A parte mental tem que estar muito forte. Com certeza. Porque não é qualquer um que aguenta ficar ali preso, você fica preso, né? Dentro ou de uma plataforma ou de um navio, trabalhando num navio no caso no Brasil, o trabalho é 14 dias, normalmente 14 dias e 14 dias de folga em casa. Entendi. E aí você fica aquele tempo ali, entendeu? Só, e assim, 12 horas de trabalho todos os dias, você não tem folga, não tem nada. Não tem sábado, domingo? Não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. As pessoas pensam que tem final de semana, não tem, gente. É direto. Exato. É direto, de segunda a segunda, 12 horas por dia, né? E aí, eu queria muito, assim, por isso que o poder do foco, assim, que você tá... essas experiências todas que a gente traz da vida, né? O foco que eu tive ali de que, enquanto as pessoas que estavam junto comigo, por exemplo, trabalhava lá, normalmente uma equipe de RLV é um supervisor e 2 pilotos, né? Para cada horário. Então, cara, você sai do seu horário, você ou vai dormir, vai ter algum tipo de lazer, sei lá, jogar um ping-pong, vai na academia, enfim. E, cara, eu tava, assim, já com 3 filhos, um monte de dívida, que tinha feito muita dívida até para entrar, né? E o salário de trainee realmente não era essas coisas todas, né? Então, eu tava com aquela gana de quê? Cara, eu tenho que crescer rápido nessa profissão, porque, cara, tem pessoas que dependem de mim. Eu mesmo, um pai de família, olha o que estava acontecendo comigo. Um pai de família dependendo de ajuda ainda de familiares para pagar uma conta, para fazer isso aqui. Cara, não conseguir prover sua família, né? Devia ser uma coisa que estava te incomodando, né? Incomodava demais, demais. E aí eu falei, cara, eu preciso ascender, eu preciso crescer nessa profissão o mais rápido possível. Como que eu vou fazer para crescer nisso? Cara, eu preciso estudar. Eu preciso aumentar o quê? A minha aptidão. Eu preciso fazer com que eu aprenda o mais rápido possível, que eu possa me diferenciar. Cara, eu preciso disso. Sim, com certeza. E aí foi quando eu consegui ir para uma outra empresa também, norueguesa, né? E comecei a trabalhar em navio e que eu, na verdade, só meio que trabalhava em plataforma de petróleo. Tá. E aí fui trabalhar em navio, que era uma coisa que eu gostava mais. E eu falei, cara, agora com 1 ano e quase 2 anos, 1 ano e 9 meses, que eu tava... eu fiquei 1 ano como trainee,
piloto de ROV. E com 1 ano e 9 meses, eu falei, cara... Aí eu já tinha passado a piloto, que a gente chama de piloto júnior. Eu falei, cara, agora é a hora. Eu comecei a fazer contato pela internet com agências de emprego fora do país. Eu falei, cara, se eu tô fazendo isso aqui, a minha profissão é uma profissão internacional, se eu fizer isso aqui, ou lá fora, cara, e eu por lá eu posso ganhar mais. A probabilidade de ganhar mais, isso que eu ia falar, vai ser lá fora, né? Exatamente. Então eu falei, cara, essa é a minha saída para eu acabar com essas minhas dívidas, acabar com essa situação ruim de grana que estava ocasionando problemas de relacionamento, estava afetando tudo, estava afetando meu relacionamento com meus filhos, porque o que acontecia? Eu trabalhava 14 dias, quando eu desembarcava eu ia fazer bico para complementar o salário, porque cara, aí não tinha qualidade, né? Qualidade no tempo com eles, qualidade também mental, né? Pra ficar tranquilo, tipo, era tensão o tempo inteiro. Trabalhar atenção. Não tem... E aí eu falei, cara, eu tenho que dar um rumo assim, porque eu já tava, cara, quase 2 anos, eu falei, agora é a hora. E aí eu comecei a fazer contatos, né? E aí descobri uma mulher que era de uma agência de empregos que empregava pilotos de ROV lá na Inglaterra. E ela me falou, cara, você precisa desse curso e desse exame médico para ir trabalhar fora. Aí eu falei, caramba, olha, esse curso e esse exame médico custa em média uns 7, 8 mil reais, os dois. E eu falei, cara... Pra quem tá com dívida, né? Duro. Super bacana. Eu falei assim, cara, de novo, vou ter que pedir empréstimo, vou ter que fazer esse negócio e vou ter que... você acreditava, vou acreditar, né, que vai dar certo. Sim. E foi o que eu fiz, cara. Me joguei de novo. Cara, é como se fosse, tipo assim, realmente, a minha vida foi recomeços, sempre recomeços. Né? Entendi. Tanto na carreira, foi morar fora, depois... Começou do zero, voltou pra cá, voltei, começou do zero de novo. Exato. Então foi sempre recomeço, assim, eu aprendi isso. Eu não tenho medo de recomeçar. Então, eu falei, cara, agora é a hora de ir pra fora. E eu não tava assim, eu não me achava assim um piloto super experiente, não era realmente, mas eu falei, cara, eu vou lá pra fora, vou trabalhar fora, porque isso vai me dar uma qualidade de vida, de grana mesmo, porque eu já estava numa situação por assim, muito tempo ruim. E aí, quando você chegou lá fora, isso aconteceu? Tá, e aí fui lá fazer o curso primeiro. Sim, o curso era lá fora, não era aqui. Eu consegui fazer esse curso aqui. Entendi. E aí, olha que incrível, né? Como que a espiritualidade sempre vai trazendo as sincronicidades, a gente fala muito disso, né? As sincronicidades que trouxeram. Nesse curso, especificamente, eu conheci um senhor que ele já era australiano, e morava no Brasil há muito tempo. E a gente batendo papo e tal, ele era um superintendente de ROV. E ele falou, cara, eu vou te ajudar. Nossa. Sem me conhecer, ele virou e falou, cara, tu quer trabalhar lá fora? Pô, tu já tem esses cursos aí, peraí. Cara, ele ligou pra uma mulher aí que eu não conhecia, e virou pra ela e falou, olha, fulana, tem um amigo aqui, ele tá querendo trabalhar, fala com ele, toma o telefone dele. Aí me deu contato, ele deu o meu contato pra ela. Ela só falava inglês. Inglês. Tá vendo? Cara, me liga. Tá vendo, mamãe? Vendo? Obrigado, mamãe. Obrigado. Então, cara, ela me ligou um dia depois e perguntou, cara, olha só, tem um trabalho, ele é um trabalho longo, né, de mais de 1 mês, lá na Rússia. E na Rússia, lá do outro lado do mundo. A Rússia é gigante, né, gente? E tem, assim, um Japão, uma ilhazinha, e tem uma outra ilhazinha que chama Sakhalin. Era pra trabalhar lá do outro lado do mundo, na Rússia. Pô, tu quer? Só que é o seguinte, tem que ir logo. Preciso de você logo. Cara, tipo assim... Não tinha como... né? Eu não tinha como... falar, não vou. Falei, cara, vamos lá. Eu não tinha realmente grana pra viajar. Eu tive que pegar $100 emprestado, botar no bolso. E falei, cara, eu vou. Aí fui lá, tirei o visto lá pra Rússia.
nem dei aviso prévio na empresa que eu tava. Não tinha como. Eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Sim, é uma oportunidade para mudar minha vida. Exatamente. E aí foi quando o negócio virou. Cara, eu fui lá pro outro lado do mundo. E aí eu comecei a trabalhar lá, acabei ficando quase 50 e poucos dias lá, 56 dias. E caramba, aí foi bastante o que tempo, né? deu um levante. Conseguiu resolver a sua vida. Ah, que bacana. Eu já sabia disso, mas eu gosto de escutar de novo. É muito interessante isso, né? A coragem também que você teve desses recomeços, de acreditar que tudo ia dar certo e tal. Por ter uma família já grande, novo, né? Você teve filho novo, 3 filhos, então é isso aí. E eu acho que depois disso, que tudo isso aconteceu, você não era ainda do autoconhecimento, da área do desenvolvimento pessoal. Hoje você tem essa consciência, né? Talvez hoje você entenda muito melhor tudo isso que aconteceu, como você está falando agora. Pô, a espiritualidade é fogo, as pessoas aparecem na hora certa, né? Os anjos aparecem, a coragem aparece. Não, e não é. É a experiência de vida, né? A vida flui quando a gente deixa que a vida flua através da gente, porque a gente acha que está vivendo... estou vivendo minha vida. Mas, na verdade, quando a vida flui através da gente, a gente deixa isso acontecer. O flow e a gente começa a entender. Eu fui entender isso depois, eu vou contar mais pra frente um pouco, como que foi essa coisa do autoconhecimento. Mas as experiências que a vida traz pra gente são totalmente aprendizados, sejam elas as boas, as ruins, são sempre para quê? Para você se melhorar, para você aprender, melhorar o seu ser. Se não for para isso, não tem sentido. As experiências todas nos ensinam, absolutamente todas. Então, olha só, falei bastante de mim, mas agora você tem que falar um pouco de você. Sim, correto? Claro. Então, vamos lá. Quem é Silvia Spinelli? Pode também dar uma passada? Sim, com certeza. Bom, eu desde pequena sempre gostei de ensinar. Então, minhas brincadeiras prediletas era ser professora. Eu ganhava boneca, botava todas enfileiradas para dar aula. Eu morava numa vila e tinha muita criança, né, nessa vila. Eu aproveitei bastante minha infância brincando na rua, assim. Você da Tijuca também, né, andando de bicicleta, que você falou. Brincava mesmo. Brincava muito. Brincava muito. Tinha várias crianças da minha idade e tal. E eu pegava as crianças para dar aula, sabe? Sempre professorinha. Sempre. O que você quer de presente? Quadro negro. Eu que sempre, sabe? Colocava e passava dever de casa, e ensinava. Eu sempre gostei disso. Então, na minha adolescência, eu fiz tudo muito nova. Tudo muito nova. Eu aprendi a ler com menos de 4 anos. Minha mãe ensinou em casa. Caramba. Com Dona 4 anos Silvia eu já... não é mole, não. Não é mole, não. Antigamente... Não tinha o que fazer, ficava ensinando. Exatamente. Vamos ler. Exatamente. Não Vamos ler, que, me alfabetizou. Aí com 4 anos, eu lia. Já era alfabetizada. Então eu pulei, não fiz CA, fui direto para a primeira série. E já bem nova. Então eu entrei na faculdade com 16 anos. Caramba. Muito nova. É tipo superdotada. Né? Não, nem era. nem era. Nunca fui a melhor aluna da turma, tá? Nunca fui nada disso. Sempre passei bem na média, um pouquinho acima talvez, mas nada disso. Mas sempre fui estudiosa. Sempre fui esforçada e responsável, né? Então, sempre gostei de liberdade, mas sempre fui responsável. O que acontece? Então, a minha brincadeira predileta era essa, né? De ser professora. Eu já sabia que eu gostava disso. Outra coisa que eu gostava também era de ser médica. Era uma brincadeira ou outra. Eu era curar os outros, eu era ensinar os outros. Ficava brincando de médica. Não tava de bobeira, né? Não tava de brincadeira desde pequena. Mas, de verdade, então, assim, eu sempre gostei disso, sempre gostei de esporte também. Meus pais sempre me incentivaram, apesar deles não fazerem muito esporte, né? Minha mãe ainda fazia uma ginástica lá, meu pai nem tanto, mas eles sempre incentivaram a gente a fazer esporte. Então, eu fiz judô, fiz natação, sempre muito bom. Esporte também teve na minha vida bastante. Bastante, sempre né? gostei. Você nadou, inclusive, você foi atleta de natação, legal. Da equipe do Rômulo Arantes, gente. Rômulo Arantes. Se vocês não conhecem a galera nova, procure lá, Rômulo Arantes. Marcelo foi da equipe dele. Era um nadador muito legal. Gostava de nadar.
Gostava de... Você, né? Eu também nadei bastante. Inclusive, eu parei de nadar porque eu tive umas 5 ou 6 vezes uma otite aguda. Caramba. Muita crise. Eu tomava Bezetacil. Nossa, doía muito. Eu me lembro muito bem porque era brabo, mas eu gostava muito de nadar. Fiz judô também depois. E aí fui pro esporte. Então, e assim, as artes marciais sempre na sua vida, sempre na minha Desde vida. nova. A minha mãe queria me botar no balé quando eu era pequena. Eu lembro, tinha a academia da Virgínia. Olha como a gente lembra de coisas, né? E lá tinha aula de balé, de jazz e tal. Minha mãe me levou. E aí eu fui, fiz a aula, voltei e falei, mãe, posso escolher outra coisa? Minha mãe, você não gostou? Queria fazer judô. Minha mãe, judô? Aí porque naquela época não era, judô. Eu ia lá com meu irmão pro judô. Meu irmão não queria fazer muito, não, mas eu ia lá bater nos outros. E eu sempre gostei. Batendo nos outros desde criança. No meu irmão principalmente, tadinho. Ele, se um dia vir esse podcast, ele sabe. É o irmão mais novo, né? O irmão mais novo apanha sempre do mais velho. Nem sempre, eu era mais novo. É verdade, não tá, tudo tanto bem. assim, não. Aí depois ele cresceu, foi ficando mais fortinho, aí parou com o negócio. Parou com a palhaçada. Parou com a palhaçada. Mas então eu sempre fiz isso. E aí na minha adolescência, muito nova, né? Eu com 13 anos, agora é ensino médio, antes era segundo grau. Com 13 anos eu já estava no ensino médio. Caramba. Então, você vê como que é no 13, 14, 15, 16, são 3 anos. Pô, assim, você não era muito nova para as coisas? Você achava que Na época... já estava preparada assim? Não, mesmo? hoje eu vejo que não. Por exemplo, era muito legal na época, falando, caramba, tirava onda. Mas hoje eu vejo que eu não era madura, não era tão madura para isso. Mas acabei amadurecendo muito cedo. Porque tudo é experiência de vida, né? Que você... Pô, minha turma do segundo grau, né? Que era, hoje em dia o ensino médio, eu era mais nova. Então a galera tinha 16 no segundo grau e eu tinha 13. Né? Aquilo, quando eu cheguei, eu olhei assim, gente, você pode fumar na hora do recreio, né? Fumar cigarro, tipo, no pátio. Eu olhava, caraca, aquilo pra mim, eu falei, não é possível. O nego pulava o muro pra jogar vôlei na quadra do lado. Eu, gente, porque eu era, né, nova, toda certinha. E aí fui pra esse mundo. Aí, beleza. Repeti um ano. Repetiu ainda? Repeti um ano. Caramba. Porque eu só queria jogar vôlei. Só queria jogar. Só queria jogar. Repetir por falta. Caramba. Pois é. Aí, chateação, tu imagina. O pai, né? Só que como eu era muito nova, tudo bem. E aí eu fiz uma prova e passei pro Pedro II. Eu estudava num colégio público, né? Brigadeiro Short, aqui no Rio de Janeiro, na Taquara. Repeti de ano, fiz uma prova, passei pro Pedro II. Então, quando você faz a prova, você tem que voltar pro primeiro ano. Não pode entrar no segundo ano, né? Voltei pro primeiro ano. Mas ainda estava adiantado, porque eu era adiantada 2 anos. Caramba. Aí, beleza, aí fui. Então, com 16 anos e meio, né? Porque eu faço no meio do ano, então era esse meio. Eu fui e passei para a faculdade. Eu era da turma de biomédica e eu queria fazer medicina. Tinha escolhido fazer medicina. Beleza. O que aconteceu? Um amigo meu, chamado Márcio Moreno, hoje ele é psiquiatra. Né? Ele é psiquiatra. Na inscrição da UERJ, que era separada, ele falou assim, Spinelli, na moral, tu é professor de educação física, cara. Bota educação física aqui na UERJ. Caraca, cara... Ele me botou... Ele que te me botou... ajudou, hein? Eu não esqueço, não vou esquecer dele nunca. Nunca vai esquecer. Muita gente era parceiro pra caramba, a gente era amigão. E aí, ele falou, cara, bota aí. Aí eu fiquei assim, falei, cara, eu vou botar educação física. Meu Deus do céu, estudando. Mas eu vou botar. Minha mãe vai... O que a minha família vai falar? Mas eu botei. Na hora, ele falou, bota só nessa. Eu falei, tá bom, vou botar só nessa. Botei. Resumindo, eu passei para educação física na UERJ, passei na reclassificação para medicina na UF, e aí ficou aquela, UF, UERJ. Vou para UF. Começou, né? Vai lá para Niterói. Só que eu falei, cara, eu quero educação física. Aí larguei e fui para educação física. Eu nem tranquei. Minha mãe tranca para... Não, cara, tranquei. E assim, eu acho incrível isso. Porque, assim, eu me recordo quando eu era mais novo, cara, que era uma confusão na minha cabeça. Ainda é um pouquinho, né? Sim. Porque, assim, a gente muito novo já tem que escolher o que a gente vai fazer. E você, desde cedo, assim, você já... Cara, isso. Pô, eu acho, de verdade, bato palma porque eu acho isso incrível. É verdade. Poucas pessoas, eu sei, principalmente o jovem, né, que tem muita dúvida. Então, assim, por isso que eu falei que desde pequena eu sempre gostei de ensinar. Eu sabia que eu queria ser professora. Não sabia do que seria. Exatamente do quê? Ou queria ser médica. Mas o que acontece? Na nossa época, você sabe,
tinham profissões que eram muito valorizadas. Por exemplo, Vai medicina, ser médico, engenheiro. advogado ou engenheiro. Senão você vai morrer de fome. Exatamente. Era bem assim. Era bem assim. Então, para as pessoas, para a maioria, principalmente para os pais, eu escolhi a profissão para morrer de fome. Vai ser professora, vai passar fome, vai ganhar mal, vai dar aula em escola, vai ganhar pouco. Só que, de verdade, isso é uma coisa que eu falo assim, sem sombra de dúvida. Eu nunca tive dúvida. Isso é incrível. Eu de sempre verdade me mesmo. vi próspera. Eu falei, tá bom, mas eu vou fazer isso. E quando as pessoas vinham falar, até minha mãe na época falou, minha filha, pensa bem. Eu falei, mãe, se você gosta tanto de medicina, faça medicina. Sem querer ser grossa, mas já sendo. Não, não é isso, minha filha, tudo bem, você tem que fazer. Meu pai falou, não, deixa ela fazer o que ela quiser e tal. E eu fiz. E aí eu fui fazer educação física. E não me arrependo nem um pouco, muito pelo contrário, né? Mas assim, eu acredito que tenha sido uma barra, assim, Foi uma porque pressão, né? uma pressão assim, Sim. cara, minha filha, Sim. você vai passar, você passa pra medicina. Todo mundo quer, todo mundo você é. tá largando. Aí o que eu pensava? Cara, eu vou deixar uma pessoa feliz. Uma vaga vai aparecer lá mais uma reclassificação, porque eu não passei direto, foi na reclassificação. Né? Foi minha mãe que viu. Você passou pra medicina aí, caraca! O que era? Cara, a gênia da família. Nem era. Mas porque eu passei por uma universidade pública, difícil. E também educação física fiz na UERJ, outra universidade pública. Né? E as universidades públicas são mais difíceis de passar. Então, Bem mais. né, você tem aquela coisa. Competição, mas, né? Exatamente. Naquela época era muita. Hoje é demais. Já era muito, mas não era como agora, né? Mas era tipo assim, medicina era tipo assim, 35 para cada vaga. 38. Não, era absurdo, muito absurda, eu né? passei por isso também. Vestibular, nem era nem Enem. Não, nem tinha nem. Não existia Enem, era Exatamente. vestibular. A gente tá coroa. É verdade. E aí, enfim, fiz a educação física, só que no final da faculdade, né, eu fiquei grávida. Então, por isso que eu falo, a gente tem algumas histórias parecidas. Quando eu estava com 23 anos, né, me formando, porque eu fiquei monografia, e aí teve um semestre que eu também dei mole e repeti em algumas matérias, porque eu saí da faculdade por causa de trabalho, é normal. E aí eu tive que fazer essas matérias depois, então não fiquei 4 anos, fiquei 4 anos e meio, né, fiz mais um semestre, e aí fiquei grávida. Não sabia que estava grávida, só descobri com 3 meses. Eu me lembro que eu estava numa festa no Dia das Mães, lá na casa da minha mãe. Nessa época, infelizmente, eu fumava cigarro, gente, mó bad, mas eu fumei muito tempo. Se você se arrepende disso... Eu me arrependo. É uma coisa assim, você não me arrepende de nada. Óbvio que eu me arrependo de algumas coisas. Essa não, é e uma assim, delas. quando você me falou que você fumou tantos anos, eu falei assim, Não dá você... pra Eu não acredito. Nada a ver, né? Não acredito. E, gente, eu fumava, não era pouco não, tá? Eu fumava, tipo, quase um maço por dia. Fumava e ia pedalar, fumava, maluquice. Enfim, mas é a verdade. Trabalhamos com a verdade aqui, né? Já que é o papo reto, não vamos ficar inventando uma história linda. A pessoa fez isso. E aí, eu não tava conseguindo fumar. Cara, me dava um enjoo, sabe? Uma parada assim, eu não dava. Não quero cigarro. Nem Pedrinho. Nem Pedrinho. Fui beber uma cervejinha com meu pai, vou pegar uma cervejinha. Dei um gole e falei, cara, sem condições. Quando eu falei, pai, tô muito enjoada, não tô conseguindo beber. Meu pai olhou pra minha cara e falou, você está grávida. Aí eu? Sim. Falei, cara, impossível, meu pai. Impossível por quê? Você não faz nada que possa estar grávida. Aí eu, não é isso, eu faço. Você é igual a sua mãe, você tá grávida. E não deu outra. Isso era domingo, Dia das Mães. Na segunda eu fui fazer o exame. Falei, o que será? Muito estranho. E, gente, olha só que coisa engraçada. Quer dizer, tragicômico, né? Era trágico, virou cômico, o Pedrinho tá aí saudável. Eu achava, sentia enjoo e tal, tomava Sonrisal, tomava Plágio, tudo que não podia. Aí eu falava, gente, eu tô ficando meio esquisita, meio quadrada. Aí que eu corria na areia, agachamento. Caraca, por isso que o Pedrinho agora tá, né? Bicho todo rasgado. Ou né? seja, os 3 primeiros meses, que são os meses perigosos, que é quando você segura um pouco a onda, eu fazia tudo que não podia, corria no sol, agachava, tomava remédio. Eu não sabia que estava grávida. Por quê? Eu fiquei menstruada. Só deixei de ficar menstruada no 3º mês. Então, pra mim, normal, só tô... Quando eu fiz o exame, que eu olhei o resultado, que eu já tava com 12 semanas. Caramba. Eu falei, caraca, eu não tô pouco, não. Aí quando eu mandei pro médico, não tinha nada de WhatsApp, gente. Meu filho
Tem 25 anos. É 25, não tinha nada disso. Era Teletrim o negócio. Nextel. Ô, tá com o exame aí? Nextel já tinha, né? Não era Teletrim. Já tinha. Não, Teletrim. Mas Nextel já tinha. Simplesmente tive que pegar o exame, ir lá, mostrar. E aí, quando eu mandei, eu lembro, sabe como eu mandei? Por fax. Sério, mandei. Olha só, a gente descobre a idade assim, é Teletrim e fax. Mandei por fax. Tem antiga fax pessoa. Aí, quando a minha médica olhou, eu falei, e aí? Ela falou, então, você tá muito grávida. Eu, muito grávida, tá com 3 meses. Então, eu levei um susto, né? Fui lá, primeira pessoa que eu falei, na verdade, foi minha mãe. E aí minha mãe, caramba, eu tô muito feliz e tal. Aí ela tava mais feliz que eu, de verdade, porque eu tava assustada. Eu não sei te dizer como é que eu tava estranha. Aquilo pra mim era, né, uma pedrada, eu não esperava isso. Depois falei com meu pai, depois falei com o pai do Pedro. Aí o pai do Pedro, maior festa, que maravilha e tal. Meu pai falou, caramba, tem noção, né? Meu pai foi o que mandou a real, aí eu... Tenho, só que eu não tinha, né? Eu falei, cara, mas tudo bem, beleza. Vamos lá. E aí veio o Pedrão. Veio o Pedrão, tive meu filho com 23 anos, a mesma idade que você teve o Lucas, né? Exatamente. A mesma idade que o Lucas nasceu. E aí o que acontece? O que aconteceu na minha vida foi o seguinte, aí eu me formei, né, grávida, eu consegui, na verdade eu me formei antes, entreguei a monografia, eu estava grávida. Beleza, peguei meu diplominha, bora continuar trabalhando, agindo a vida, porque agora eu vou ser mãe, né? E aí fui morar junto com o pai do Pedro pra, vamos lá, já que eu tô grávida, vamos tentar morar junto e tal. Foi tipo, pouco tempo. Era namorado também. Era namorado tal. Era só aí namorado. Vamos morar junto. Pra, né, já que tô grávida, vamos lá tentar e tal. Aí virou marido, não fiquei casada há muito tempo, fiquei casada há 2 anos, me separei, o Pedro não tinha... Casou não? Não casei não, assim, no papel não, fui só morar juntos, né? E aí, com menos de 2 anos, eu me separei. Do Pedrinho? Me separei do Pedro, não, do pai dele, né? Não, do Pedro. Do pai do Pedrinho pai do tava Pedro. Com 2 anos. Pedrinho tava com 2 anos. Não tinha 2 anos. Não tinha tinha. Um ano e 8 meses. Bem novinho. Fiquei solteira, né, sem casar de novo, bastante tempo. Tive alguns namorados nesse ínterim e tal. E depois casei novamente. E fiquei mais 13 anos casada, no meu segundo casamento. Nesse período, eu sempre fui professora de educação física amando. Então, assim, tem esse detalhe, né, que a gente sempre conversa e fala da certeza. Gente, muito amor, de verdade. E sempre fui próspera na minha profissão. Eu acho, assim, realmente, eu acho isso incrível, de verdade mesmo. Porque, assim, é difícil, principalmente a gente estar novo e depois a gente escolher uma profissão, a gente saber que é isso que a gente quer. Sempre. E assim, ter a certeza, porque... Eu acho que acontece com todo mundo, né? De tipo assim, vou fazer isso, mas isso não vou ganhar, sei lá, não vai dar dinheiro e tal. Mas quando a gente tem você teve a certeza que, cara, vou fazer isso e vou assim, ser próspera e vou viver disso. As pessoas já me diziam, cara, você vai ser professora. Porque as pessoas têm uma visão restrita do negócio, porque não estão também lá, né? Então, a educação física, querendo ou não, é uma área muito ampla. Você pode ser treinador de times, da seleção, treinador de alta performance. Quantas pessoas a gente conhece, amigos, né? Que são grandes, cara, tem treinadores, cara, treinando jogadores fora, tem PhD, inclusive a gente vai convidar um deles, né? Que é o Cláudio Melideu. É verdade. Assim, realmente... Não, exatamente. Agora, você também pode ser professor de escola, porque, as escolas têm que ter professor de educação física, você pode trabalhar em academia, sendo personal, aula coletiva, enfim, uma infinidade de opções. Basta você ser o quê? É o que eu penso. Em qualquer profissão ou trabalho que você tenha, seja diferenciado se você quer ser bem remunerado. Você tem que ter um motivo para ter uma remuneração diferenciada. Se você for igual, vai receber igual. Se você tem um conhecimento mais amplo, se você tem um diferencial no seu atendimento, você vai ser uma pessoa mais cotada. Isso aí é o óbvio. E eu sempre gosto... Quando você ama uma profissão, fazer isso é uma coisa natural. Então, eu sempre busquei curso, conhecimento, tá me atualizando.
sabe? Assim, eu gosto de falar que assim, quando você se torna realmente o perito, especialista em Sim. algo, não tem como você não se destacar, né? É verdade. No meio dessa multidão. Então, É verdade. E aí foi assim, minha vida profissional, eu não tenho nada a declarar. Ah, cansativa, não, é isso. você Não, tem nada tudo a declarar, né? Porque foi É verdade. ótimo. Falei errado. Não tenho nada de negativo a declarar, né? Ah, cansa muito. Você vai ficar velha, vai continuar trabalhando. Lógico. É claro que aulas coletivas. Não é que canse muito. Você vai perder. Cansa sim. Mas tem outras coisas para fazer, né? E eu fui migrando para essa área do autoconhecimento já casada com você. Então, eu fiquei casada há 13 anos no Não, meu segundo na verdade, casamento e me separei. antes disso. Não, né? antes disso. Bem antes, disso. porque Bem assim, antes. quando eu conheci a Silvia, ela já era, inclusive, mestre em reiki. Ah, é verdade. Em outras coisas Sim, que ela sim, já sim. estudava. Então, assim, Eu agreguei, sempre agreguei isso à minha profissão, porque eu entendo esse diferencial. Então, assim, eu entendia que a pessoa não chegava na minha mão só para fazer um exercício físico. Eu não estava ali para passar uma série de exercícios. Eu estava ali para empoderar aquela pessoa em várias áreas da vida dela, inclusive na atividade física. Então, criar coisas para a pessoa, para mim, sempre foi bom. Às vezes a pessoa estava cansada do trabalho, não queria fazer um treino pesado, mas eu ia alongar, se a pessoa gostava dessa área holística, eu ia aplicar um reiki, tô com dor de cabeça, não tô bem no meu relacionamento, você bate um papo. Então, o personal, ele também tem muito dessa psicologia junto. Não, e lidando ali com pessoas, né? Sim. Você, assim, eu lidava com pessoas, assim, no meu ambiente de trabalho, tal. Você estava mais especificamente cuidando, né, realmente daquela pessoa como personal trainer. Exato. E como professora de aula coletiva, que eu sempre fui apaixonada e dei aula de muita coisa, dei aula de spinning, de step, de dança, dei aula de alongamento, de running na esteira, dei aula de muita coisa. Então, eu sou multifunção, sou um canivete suíço. Faltou o professor tal. Eu sei dar aula. Então, assim, eu sempre tinha lugar para trabalhar e aula para dar e sempre ganhei bem. Tá? Eu não tenho realmente o que reclamar. Eu só não era da água. A única área que eu não atuei foi na água. Piscina, natação, hidro, isso não. Né? Mas o que acontecia? Eu sempre fui fascinada, apaixonada. Porque eu olhava assim, turma das 6 horas da tarde, das 7 principalmente, a galera que vem do trabalho, cansada, todo mundo misturado. Um novinho, um médio, né? Um mais coroa. E eu conseguia pegar todo mundo e fazer aquela aula feliz. Eu tinha tesão para dar aula, entendeu? Da galera sair, caramba, Pedalei, vou pra aula da Silvia. Exatamente. Eu tive essa oportunidade quando eu conheci. Ela era especialíssima em spinning, né? E essa aula de spinning não existe outra igual. Desculpa os profissionais da área. Muito obrigada. Tem muita aula boa assim por aí, mas eu digo que eu dava uma aula muito bacana, porque era aquilo, eu dava aula com tesão. Eu sempre dei aula com tesão, com amor e sempre quis fazer algo diferente. Então eu chamava DJ, eu pedia para os DJs gravarem na época, né? Meu CD, eu dei aula com fita cassete, mas aí tu pula isso. Depois CD, né? Depois, tudo bem, quando conectou o telefone e tu passava rápido. Aquilo ali pra mim, falei, cara, cheguei no paraíso. Né? Então eu pedia pra DJ mesmo, eu contratava pra fazer minhas aulas, gravar. Então eu andava com aquelas case de CD, né? Com case de CD, nossa. Então, um dia roubaram minha case com mais de 150 CDs. Eu te falei numa festa de aniversário, chorei, porque como é que eu ia dar aula? E aquilo ali pra mim era uma coisa, sempre foi uma coisa muito séria e muito importante, porque eu mexia com uma parte da vida das pessoas fundamental, que era o bem-estar das pessoas. Então, a pessoa não estava muito bem, eu queria que ela saísse bem. Se a pessoa estava bem, queria que ela saísse melhor. Então, o meu cansaço, isso que as pessoas falam, você trabalha com o que você gosta, não cansaço, esse clichê é verdade. Sabe, meu cansaço ia embora, porque eu chegava lá para fazer, sabe, o que eu amava, então estava tudo certo. Então, essa parte profissional, realmente, assim, eu só tenho que agradecer. E aí, quando você me conheceu... Tá, rapidinho, então. Só para pontuar aqui, até te cortando, uma pergunta. Não, pode fazer. Como foi que, assim, essa questão do autoconhecimento entrou na sua vida? Em que época que você começou a perceber que você precisava aumentar, expandir sua consciência relacionada a isso? Tá. Como que foi também ligada à espiritualidade? Como que foi essa questão também?
Conta Olha, um pouco sobre isso. Tá, vou contar. Na época que eu entrei na faculdade, lá com 17 anos, 16, 17 anos, mais ou menos, né? Eu sempre fui curiosa. Então, sempre gostei de coisas misteriosas, sabe? A pessoa joga carta, sempre, vou lá fazer uma fofoca das cartas. Mulher joga carta, saber o futuro. Eu sempre gostei disso. Tem uma mulher que faz uma limpeza energética de cristal. Pô, como é que é esse negócio de limpeza energética? Eu sempre gostei dessas coisas. E sempre gostei, né? me identifiquei. Com essa parte holística. Exatamente, né? O holístico é que trata a gente como um todo, né? Para as pessoas entenderem, não é o místico. Exato. Mas eu sempre também gostei do místico. Eu gostava do holístico, do místico. E sempre gostei da área de filosofia. Todo mundo queria ir embora. Eu ficava assim, Spinelli, tu não vai começar hoje não, né? Eu cansado depois do almoço pra ficar fazendo pergunta. Eu me amarrava na aula de filosofia. Acho que só, de uma turma de 40, acho que só 3 pessoas gostavam. Eu era uma delas. Porque eu achava aquele assunto interessante. Eu particularmente, cara, quando era mais novo, eu era tipo aquele aluno muito regular, mediano, porque eu não ligava para estudar e tal. Eu descobri filosofia, então nem pensar. E hoje é uma coisa que eu amo. Gosta, né? Uma das coisas que eu mais gosto. Inclusive, até eu penso até em fazer uma faculdade de filosofia. Já me falou isso, é interessante. Porque eu amo, acho que assim, a filosofia, ela, cara, ela responde muitas perguntas e muito interessante. Não, é porque talvez a gente não tenha, quando é mais novo, essa maturidade que a gente tem hoje e nem prestava atenção lá na filosofia em si. Achava aquilo uma chatice. Uma coisa muito louca. O nego falava, tu gosta de parada, é muito doido, é pra maluca. Gente, eu não achava. Então eu falava, eu sou muito doido, então. Eu sou maluca, eu gosto disso. Beleza. Então, assim, eu sempre gostei disso. E aí, bem nova, na minha família, tive uma prima minha que foi fazer um curso de reiki. Começou assim. E aí ela achou sensacional. E aí ela pagou pra família inteira fazer. Tem que fazer e tal. E aí todo mundo virou reikiano. Para as pessoas que não conhecem o reiki, tem como você só explicar um pouquinho, sim, cortando? Sim. O reiki é a pessoa que faz um curso ou que recebe reiki. O reiki é uma terapia com as mãos. O que você é? Eu vou explicar de uma maneira bem tranquila, tá? Bem fácil. É como se a gente fosse uma antena, tá? Que a gente captasse. Tá? É a conexão dessa energia universal lá de cima, inteligente, com a sua energia vital. Então, o reiki, essa energia tão inteligente que ela sabe o que tem que curar em você. Então, as suas mãos são o veículo para que essa energia passe. Eu, no reiki, não faço nada. Eu realmente sou só essa antena. Tem alguns símbolos. Quem descobre, tem várias vertentes do reiki. Eu sou mestre em reiki Usui tibetano. Que é o tibetano. É o tibetano, o Usui tibetano, que foi o senhor Mikao Usui, que pegou as escrituras com os símbolos, né? Então, tem todo, só para vocês saberem o que é o reiki. Então, a gente usa as mãos para aplicar o reiki e para ser essa antena, né? E ele vai desbloqueando a sua energia vital, porque nossas doenças, elas vêm por causa do nosso bloqueio energético. A gente é um bloco de energia. Falar até um pouquinho sobre isso, que serve para tudo. Nós somos um bloco de... Tudo isso aqui é energia. Esse microfone, minha voz, pensamento... E nós, só que em densidades e frequências diferentes, né? Nós, seres humanos, temos os nossos chakras, que são 7 pontos principais de energia já provados pela ciência, que tem no nosso corpo, né? Por isso que eu sempre gosto de esclarecer, para a gente não confundir o místico com o holístico, né? Então, isso é uma coisa holística, ou seja, que trata a gente como um todo. Trata o nosso corpo físico, trata o nosso corpo energético e, consequentemente, o nosso corpo espiritual. Então, o reiki, ele vai desbloqueando esse fluxo energético aonde está bloqueado, porque as nossas doenças, elas acontecem por bloqueio de fluxo energético nos órgãos, nos tecidos, né? Então, o reiki vai fazendo isso. É uma cura inteligente, digamos assim, mas não é um milagre, tá? Eu não conhecia o reiki até conhecer você. E hoje também sou reikiano. É verdade. Né? Você me deu... A gente fez a formação. Como eu sou mestre, eu posso formar reikianos, né? Então, você fez o 1, o 2, né? E realmente o reiki, ele é interessante porque você se torna um canal de amor. Sim, o reiki é isso. É igual, por exemplo, gente, eu gosto muito de fazer analogias. É como se você, por exemplo, aqui tem um monte de frequências de rádio, por exemplo. E aí você tem aquele radinho de pilha aqui com uma antena.
Quando você sintoniza Uhum. a rádio 102.1, o que essa antena está recebendo todas essas frequências e ela, no sintonizador interno do rádio, ela vai fazer o quê? Cara, eu só quero essa O 102.1. 102.1. E aí, é isso que vai para o quê? Para o alto-falante para a gente poder escutar. Exatamente. Então, basicamente, o reiki você se torna um canal de amor. Você se propõe a ser esse canal é uma ferramenta Você mesmo. vai sintonizando Exatamente. e vai passando, exatamente. Então, é muito legal. É muito bom, as pessoas se sentem no mínimo quando recebem reiki, inclusive quem está sendo esse canal, né, essa antena, você também é curado, porque como você é uma antena, passa por você essa energia. O reiki é uma terapia onde você não sai desgastado, como outras terapias, que você doa a sua energia. Né? Então, eu sou muito apaixonada por ele. Tá, então voltando. Mas aí voltando, você recebeu lá eu recebi da tal, sua prima. minha prima. Eu não tinha feito o curso, a família inteira fez. Mas aí eu recebi o reiki. A minha tia é reikiana e tal. Aí fez o nível 1, nível 2, podia aplicar em conhecidos. Aí começou uma onda de reiki na minha família. E eu comecei a receber, gostei daquilo e comecei a me interessar. Eu não tinha feito curso nenhum ainda. Só me interessei e comecei a ler. Aí comecei a fazer curso de cristal, curso de aromoterapia. Gente, eu fiz muito curso. Mas assim, você sentiu... No meu coração, eu gostava Você sentiu dessas no seu coisas. coração que queria fazer isso? Ou você queria se autoconhecer melhor? Eu queria... Nessa época você já tinha Eu era essa curiosa. consciência de que isso era algo para o seu autoconhecimento? Não exatamente ou não? para o meu autoconhecimento. Na minha cabeça, isso não tinha assim, é para o meu autoconhecimento, isso vai me engrandecer como pessoa. Eu era muito Você mais tava curiosa, sendo, mas eu sabia que aquilo ia me fazer bem. Ah, legal. Você Aquilo estava sendo levada pelo exatamente. sua intuição, vamos Minha dizer intuição, assim. exatamente. Pô, isso é bem. E aí eu comecei... Aí, quando eu fiz... sei lá, muito tempo depois, não lembro com quantos anos realmente, eu recebi de presente o reiki nível 1. Eu estava numa fase muito ruim da minha vida. Tava triste, muito ruim. Meu casamento estava muito ruim, passado. Eu estava bem desgastado e eu recebi. Não tem igual o cara que te ajudou lá pro trabalho na Rússia? Aparecem uns anjos conversando. Falou assim, a mestra em reiki olhou para mim e falou assim, eu quero te dar de presente o nível 1, se você quiser. Eu falei, eu quero. Foi aí que eu fiz o nível 1. Depois eu fiz o nível 2. Depois eu fiz o nível 3 com outra pessoa. Depois eu conheci uma outra pessoa e fiz tudo de novo. 1, 2 e 3 e fiz o mestrado. Então o reiki foi na minha vida um divisor de águas, porque aí você faz auto-reiki e tal, e aquilo foi me curando de muitas coisas. Aí eu já tinha consciência do autoconhecimento, porque aí eu já conhecia yoga, fazia aulas aleatórias de yoga, né? Eu fui fazer minha primeira formação quando eu já era casada com você, né? Então, eu realmente sempre fui uma curiosa e sabia que aquelas coisas me faziam bem. E você vai se conhecendo, mesmo sem a consciência de que você está se conhecendo. Sim. Né? Isso foi... Mas, quando eu tinha mais ou menos uns... Pedro nasceu. Depois que o Pedro nasceu, eu amadureci muito, porque a maternidade realmente foi outro divisor de águas na minha vida. Me fez amadurecer bastante em todas, porque eu fui mãe. Então, e me separei cedo. Né? Então, eu abracei a causa de ser mãe. E sustentar filho, enfim, e tudo isso. Recebi ajuda, obviamente, da minha mãe. Tenho muito a agradecer. Pagou o curso de inglês para o meu filho, muitas pessoas. A gente queridas, eu costumo dizer que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Sim. É verdade. Mas eu sempre, popularmente falando, de uma maneira assim mais, né, papo reto, eu sempre paguei minhas contas. Eu sempre tive a minha casa, eu sempre fui responsável pelo meu filho e por mim mesmo, né? E isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que é isso que amadurece a gente, faz a gente valorizar um monte de coisas, né? Mas aí, voltando, nessa época, depois que o Pedro nasceu, aí eu já estava bem mais ligada no tal do autoconhecimento. Eu buscava coisas para me fazer bem. Então começou lá atrás, Começou lá atrás. Não foi nessa época do reiki, foi lá atrás. Lá atrás eu já fazia. Então, eu já
conheci, primeira coisa que eu conheci e comecei a fazer, depois que o Pedro nasceu, chamava-se respiração consciente. Foi um professor de educação física, que já era antenado, que me chamou e falou: Silvia, quero falar contigo uma parada que tem a tua vibe. Já ouviu falar em respiração consciente? Não, cara, é um tipo de meditação. Não é uma meditação, mas você pode usar ela para meditar. Aí eu falei: é mesmo? E aí ele fez comigo uma prática. E aquilo me fez muito bem. Então, como eu dava muita aula e tal, eu comecei a respirar e comecei a estudar respiração. E foi aí que começou, né? E aí, bom, enfim, toda essa coisa holística e junto com as místicas me levaram para o autoconhecimento. Depois que eu me separei do meu segundo casamento, eu já estava com isso muito dentro de mim. Eu fui para várias religiões. Sim. Né? Você nem falou essa parte sua não religiosa. falar, né? Né, Mas Marcelo? depois eu posso falar um pouco. Pode falar um pouco assim. Eu já trabalhei, né, em centro de umbanda, eu já trabalhei de caridade, eu já trabalhei em centro kardecista, eu já fui para vários templos de jorei que tem messiânicos para receber jorei. Eu queria o seguinte, era a assim, curiosidade, era uma busca. Realmente é uma busca pela espiritualidade, aquela que realmente você... Tocasse meu coração. Agradeço a todos os templos que eu frequentei. Sim. E hoje eu não tenho religião. Hoje a minha religião realmente é o amor. Mas eu sou uma monja, puro amor. Não, mas eu procuro realmente colocar o amor em todas as coisas que eu faço. E quando eu vejo que eu tô sem ele, é a hora que eu paro e falo: hora de buscar, porque tá dando ruim. Então, eu respeito e agradeço. Então, para mim é amém, é axé, é qualquer coisa, entendeu? Porque qualquer coisa que seja pro bem, sabe? Pro seu e pro eu gosto próximo. de dizer que, assim, eu também frequentei algumas religiões. A minha busca pela espiritualidade começou bem cedo, assim. Eu tive uma formação católica. Uhum. E, assim, o católico de antigamente, não sei como que tá hoje, mas era assim. Pelo menos a minha família era assim. Era católico e espírita, né? Ah, a minha também. Ele, tipo, ia na missa, É verdade. ia no centro. Receber um passe. Exatamente. Então eu ficava ali, transitando naquilo ali. E aí fui coroinha, fiz primeira comunhão, aquela coisa toda. Quase fiz a crisma também, não cheguei a fazer a crisma. E depois, mais velho, eu fiquei um pouco afastado. Depois, mais velho, lá até nos Estados Unidos, eu frequentei a igreja evangélica. E assim, sempre na busca, né? Sempre na busca. E realmente, hoje, eu me considero até um universalista. Por quê? Porque o que ressoa ao meu coração, principalmente nessas minhas andanças pelo mundo, e tendo experiências em vários tipos de religiões, entender um pouco de cada, eu acredito que todas as religiões elas têm coisas excelentes, muito boas, como também tem coisas que eu não concordo. Então, eu hoje, eu falo que eu me considero um universalista porque aquilo que eu realmente sinto que é bom para mim, para o meu coração, eu tenho que sentir que no meu coração eu retenho. Então, seja ele do hinduísmo, seja ele do budismo, dos judeus, minha base religiosa realmente são os ensinamentos de Cristo, né? Só que eu tenho isso para mim. Sim. Só que assim hoje também entendi que a física quântica, apesar de não ser uma religião, ela está de mão dada com a espiritualidade. Exatamente. Então, é isso, essa busca interior de cada um. Para quê? Para estar perto da espiritualidade. Exato. O que eu busco é isso, é a espiritualidade em tudo que eu faço. E se vem alguém, por exemplo, minha avó, né, ela não está mais aqui, minha avó Zulmira, ela era rezadeira. Então, às vezes, eu olhava e ficava bocejando, vem aqui que eu vou te rezar. Botava minha cabeça, cara, o amor que ela fazia aquilo ali, passa qualquer mal olhado. Entendeu? Ela mandava uma frequência de amor ali. Você vai melhorar. Depois que você vai estudando a física quântica, entendendo como as coisas acontecem, né? Que tudo é energia, que é o que eu acredito. Cara, se você bota um nome nessa energia, tá tudo ok, né? E eu acho que o respeito, a crença e a fé ao próximo, exatamente, eu acho que ele é fundamental. Cada um né? sabe a tudo, exatamente. Então, assim, hoje
Eu sou bem aberta e é uma coisa legal de falar, porque a gente que está entrando agora para trabalhar no digital, sendo a nossa escolha, e aí é que chegou essa parte, a gente já está aqui, tá longão o podcast, Não, a gente vai falando. Porque hoje a gente resolveu vai falar, largar o verbo. Bota no 2x e vai escutando, se você quer saber Exatamente. o que eles comem, de onde eles vêm, como eles se comportam. O que acontece? O que acontece que eu esqueci, que eu ia falar que é normal, né? Até porque não aconteceu a primeira vez agora aqui nesse podcast. Não, foi assim, eu tinha te perguntado a questão de como você começou na questão do autoconhecimento. Da espiritualidade. Foi muito intuitivamente, Sim, sentindo, foi seguindo, muito. né? Até chegar a esse ponto. Eu vou falar, assim, você não me perguntou, mas eu vou falar de mim. Não, lógico. Eu, em 2015, eu me divorciei da mãe dos meninos, cara, e foi uma das piores fases da minha vida. Eu estava muito ferrado mesmo. Ele é educado, gente. Em todos os sentidos. Sim. Seja ele mental, ou a questão... Eu não estava assim, graças a Deus, minha integridade física, minha saúde estava boa. E meu trabalho estava fluindo. Mas, cara, eu estava quebrado de financeiro. Meu relacionamento foi pro beleléu. Assim, quando a gente se separa de uma família, né? Eu passei por por essa situação muito traumatizante para mim, principalmente porque eu tinha dentro de mim, meus pais se separaram, eu era muito novo. Eu não tive pais juntos. Então, a última coisa que eu queria dar para os meus filhos era filhos de pais separados. Entendi. Então, eu fiquei ali num relacionamento realmente ruim por anos a fio, tentando melhorar. E assim, não tô falando que eu era bom ou ela era boa ou um era ruim. Não, o relacionamento, quando é ruim pros dois. O relacionamento, e assim, eram os dois. Sim. Os dois doentes, vamos dizer assim. Entendeu? Era um relacionamento. E assim, eu não queria passar isso para meus filhos. Entendi. Então, para mim, foi realmente assim, o fio para chegar assim, no limite, para chegar a esse ponto, foi meu limite. E aí eu saí muito mal mesmo. E com isso, eu tive um despertar, né? A gente fala muito, você escuta falar muito até na internet sobre isso, que é o despertar da consciência. Eu comecei a despertar e falar, cara, eu preciso mudar a minha vida. Como que eu posso mudar? Eu tenho que buscar alguma coisa. E aí, eu comecei a ter uma questão que era muito latente, que era o seguinte, cara, qual que é o meu propósito de vida? Gente, eu escutei isso muito. Cara, eu ficava, né? Porque eu achava que eu tinha que ter um propósito, e esse propósito era uma coisa grandiosa. E essa busca pelo esse propósito me fez ir para esse caminho. Ir para o caminho do autoconhecimento. Comecei a estudar um monte de coisa, seja da espiritualidade, seja informações. Fui fazer um monte de formações, e aí foi quando realmente o despertar. E assim, é aquilo, só tem começo. Depois é meio e meio. É o progresso o tempo todo. A gente se compromete. E foi quando a gente se conheceu, em 2015. E em 2015, eu me separei ali em meados de junho. Conheci a Silvia. Em dezembro, né? Quase 6 meses depois. Né? E eu também me separei do meu segundo casamento em 2015, em meados de junho. É outra coisa que a gente sempre fala, caramba. A gente teve filho com a mesma idade. Né? Ficamos um tempo casados e nos conhecemos com o mesmo tempo de separado. E estamos nessa coisa incrível. Alguém quer saber? Será que a gente conta como a gente se conheceu? Não, tem que ser outro podcast. Outro podcast. Hoje é muito grande. Não, a gente vai como a gente se conheceu, que realmente dá até um livro que a gente vai escrever. Mas o interessante é o seguinte: nos conhecemos, essa parte é legal de falar. Né? Marcelo estava em busca desse autoconhecimento e a separação foi traumatizante. A minha também foi extremamente traumatizante.
eu acho que toda separação, até quando os dois querem, é uma dor, é um luto, né? Porque Sim, ainda mais claro. quando você ficou 18 anos casado. Principalmente quando Tem existem filhos. Ah, né? eu não tive filho do meu segundo casamento, né? Marcelo é o meu terceiro e último, porque ele realmente é o amor da minha vida, sem nenhuma hipocrisia, tenho certeza disso. E eu sei que ele também. Mas o que acontece? Nada é por acaso, tudo tem que ser exatamente do jeito que foi, né? E os dois estavam nessa busca. A gente não estava buscando alguém, a gente estava buscando a gente. É isso. E a gente conversa muito sobre isso. Então, assim, me separei, aí tudo bem, vai pra pista. Isso é todo mundo que se separa fica assim. Mas não é a questão dessa, é a questão seguinte: quem sou eu realmente? O que eu gosto? Quando ele fala assim, tem um propósito. O propósito maior, eu sempre falei pra ele me perguntava isso. Você sabe qual é o seu propósito? Sei. Como assim? Qual é o seu propósito? Meu propósito é ser eu mesma. Eu sempre te falei isso. Sim. Aí ele ficava me olhando. Não, mas eu tenho que ter um propósito. Cara, o maior propósito dessa vida é você ser você. Você se conhecendo, você vai saber o seu propósito. Quem você é? Pô, eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar de pessoas, então esse é meu propósito. Porque se você não se conhece, como é que você vai saber o que você gosta, quais são os seus talentos natos, o que você nasceu já com o seu coração cheio para fazer, né? Então, esse amor que a gente fala, e agora falando de amor da gente, né? Porque a gente falou de profissão, de formação, isso são apenas títulos. É isso aí. São apenas diplomas, ou não precisa de diplomas, são habilidades, beleza. Mas, para mim, ter alguém que você ame, sem... O amor é leve, né? O amor por si só acontece. É quando você tá bem com você. Tem até uma história interessante que eu quero falar. É que várias pessoas, eu chego e pergunto, cara, por que você ama a sua esposa? Uhum. Cara, e é incrível. Quando eu faço essa pergunta, a pessoa fica procurando as qualidades, né? Uhum. Porque ela bom. é isso. Porque ela é aquilo, não sei o quê. E, gente, o amor... Por que eu amo minha esposa? Porque eu amo, eu sinto. Amor é o sentir, né? Não precisa ter motivos, né? Eu amo o Marcelo porque ele é muito bom, ele cuida do meu filho, da casa. Um exemplo, Cara, eu amo o Marcelo porque eu amo. E é isso. E a gente quer dar uma explicação. E não tem explicação, tem que sentir, tem que fazer. O amor é essa fluidez e a facilidade. Eu digo para vocês, o amor é quando você não precisa ter máscaras, não precisa pensar para falar com o outro, sabe? Tipo, não vou falar isso com o Marcelo porque ele não vai aceitar. Cara, o amor é livre. Ele é tão livre que você escolhe ficar do lado da pessoa. Pela liberdade que você tem. Isso é o que a gente sempre conversou e digo pra vocês, uma história de amor sem hipocrisia nenhuma. Não existe assim, Marcelo é perfeito, não tem nada que eu não goste. Várias chatices que eu acho, e eu, mesma coisa, mau humor, grossinha. Verdade. Só que a gente tem uma amizade e muito amor. Até para falar, para fazer as críticas, até para falar uma coisa que não é agradável. Pô, eu não me amarro muito nisso, queria te falar. O Marcelo me ensinou muito sobre a comunicação não violenta, né? Eu tinha uma comunicação violenta, grosseira, e eu admito. E eu sempre fico orgulhosa de falar isso porque ele me ensinou. E como vale a pena não ser mais assim, né? Então, com certeza eu ensinei outras coisas a ele. O maior problema da humanidade é realmente a comunicação, né? E se a gente souber se comunicar e não violentamente, é muito bom. Eu acho que é um grande passo para com certeza a ascensão dessa humanidade que a gente está. Né? Sim. Então acho que só para completar essa coisa do amor, do relacionamento, que é legal, que depois disso tudo a gente se conheceu em 2015, e a gente fala assim, caraca, eu queria que todo mundo vivesse isso, é muito bom. A gente foi construindo, como é que a gente se amou? Cara, a gente já se amou na primeira vez. Exatamente. No primeiro dia. Primeiro dia. Incrível. E desde o primeiro dia até hoje, nunca fiquei sem falar com o Marcelo, nunca tivemos assim, aí, tá namorando, não tá? Vai ficar, não vai? A gente, e ficou. E casou. E casamos no papel mesmo. E fizemos festa. E os filhos, né, todos são se dão todos bem. nossos. E, assim, o meu filho sempre tive... O Pedro, que é o do meu primeiro casamento, que é o mais velho, sempre quis ter irmão. Olha que coisa incrível. Foi e eu todo dia incrível. falava que era ano que vem, e eu nunca vou me esquecer. Ele falou, mãe, você tem 10 anos que fala que é ano que vem. E eu não tinha vontade de ter outro filho, e sempre tive que ter
vontade de ter 4 filhos. Minha mãe perguntava, eu queria ter 4 filhos, homens. Minha mãe, meu Deus. Só que eu fiquei com um só. E aí acabei ganhando 3. E o Pedro adorou o Zé, vai ficar doido, porque ele era filho único, né? E todo mundo se dá bem. Mas não é assim, mentira. Todo mundo se dá bem. Quando eu falo todo, eles caem na porrada, mas os 3 do Marcelo, porque o Pedro não briga com nenhum dos 3, pelo contrário, né? Que podia não se dar bem, podia não gostar, ter ciúme. Não, foi um encaixe. Né? Então foi o encaixe do Pedro com você, o encaixe do Lucas, do Matheus e do Gabriel comigo. A gente só tem a agradecer, por isso que não tem como. Para mim, a espiritualidade, ela tá aí. E eu não sou mãe deles. Eu sou a madrasta, a amiga, a companheira, parceira. Eles têm uma mãe, Vivinha da Silva, aí presente. Né? O Marcelo não é o pai do Pedro. O Pedro tem um pai também vivo, presente aqui na Terra. Mas o nosso papel, o nosso amor é disso. Então ninguém quer substituir o outro. A gente quer agregar. É isso. E eles sabem disso. Né? Então, também esse diálogo, essa forma leve, livre, é muito importante para a família poder fluir. Eu desejo que todo mundo tenha um amor assim. É muito bom. Eu também. Então, a gente é isso. Fora isso, agora vamos falar um pouquinho de uma coisa que não é. Porque a gente não é a nossa profissão. A gente não é o que a gente faz todos os dias. A gente é a nossa essência. Né? Porque aí você falou, eu sou um curioso, eu sou um cara que gosto disso, gosto daquilo, eu também falei. Mas, já que a gente está aqui no podcast, hoje que a gente resolveu trabalhar juntos. Não é isso? A gente tomou essa decisão, foi uma outra decisão. Né? Eu fui migrando da educação física para o desenvolvimento pessoal, né? Já fui fazendo algumas formações de analista corporal, analista comportamental, coach. Só que Master Coach, tudo bem, a gente vai falar, mas assim... E aí eu fazia isso na minha página, ele tinha uma outra página de física quântica e filosofia, que é a paixão dele. Só que chegou uma hora que a gente sentiu vontade de trabalhar junto. E aí a gente decidiu. E por isso que tem o Ponto de Encontro Podcast, o Silvio e Marcelo, né, a nossa página que a gente começou juntos. Era um sonho que a gente tinha, que a gente está começando agora, se você está vendo esse podcast. Né, a gente está... Inclusive, isso aqui é um sonho realizado, né? O podcast, né? Tudo que a gente está fazendo agora é realmente um sonho realizado que a gente vem há alguns anos conversando. Inclusive, na pandemia, a gente fez vários trabalhos, a gente fez várias... Assim, não é de hoje que a gente está... Cara, em 2018... eu me lembro que a Silvia já tinha uma página que chamava Tempo Pra Mim. É verdade. Né? Que era sobre isso já, sobre autodesenvolvimento e tal. E aí eu falei, cara, eu comprei câmera. Eu falei, cara, vamos filmar. Aí a gente começou, cara, a fazer um monte de coisa. E realmente, eu particularmente descobri essa paixão por realmente colocar pra fora o que a gente tem de melhor. Sim. Motivar, assim, eu demorei muito para chegar nesse ponto, mas muitas pessoas, principalmente amigos, colegas de trabalho, vinham até mim perguntar, cara, o que você acha disso, o que você acha daquilo? E eu me descobri um grande motivador que inspirava certas pessoas. Sim. Não que eu, assim, de verdade que eu me gabe por isso, mas eu senti que ali existia... Você tem um dom, né? Um dom que era, cara... Empoderar pessoas. É verdade. Mostrar para ela que, cara, todos nós somos seres incríveis, somos realmente pessoas incríveis, todos nós temos as nossas qualidades, temos nossos problemas, defeitos, mas que a gente está aqui para quê? Eu costumo dizer que nós somos seres espirituais vivendo nesse mundo material. Sim, com certeza. Para quê? Para a gente evoluir o quê? O nosso espírito. A gente sair daqui, o dia que chegar o dia de ir embora daqui da parte física, a gente entender que, cara, a gente se tornou uma obra-prima. Sim. Entendeu? E é isso que a gente está aqui. Para isso que a gente está aqui. Para realmente estar te empoderando, te impulsionando. Impulsionar. Aumentar a sua percepção de consciência mesmo. De, cara, e com isso nossa também, né? E, na verdade, isso aqui é pra gente, primeiramente. Com certeza. Quando a gente vem aqui e estuda, cara, quando a gente vai fazer uma live, quando a gente vai fazer uma mentoria, quando a gente vai fazer
lá os áudios, não sei se as pessoas que estão escutando aqui, a gente tem os áudios lá no Telegram também. Se você não conhece, é muito legal. A gente, sabe, a gente pega a nossa percepção, a gente estuda. Cara, isso é tudo com muito amor, é um motivador, é muito grande. E assim, a gente sente que colocar é amor, realmente algo que vem a nossa daqui. missão, o nosso propósito, né? Que a gente está realizando de fazer isso juntos. Você com seu jeito, eu com o meu. Você com mais... não é nem habilidade, é mais paixão e interesse por uma parte da filosofia da física quântica e também pelas outras áreas. E eu com mais paixão e interesse, de repente, por essa área mais holística, nessa coisa de mais... de processos individuais, de coaching. Por quê? Isso que a gente fala, a gente não é uma profissão, mas eu sou o Master Coach, né, pelo IGT, que é um instituto seríssimo do Jerônimo Temel. Você é coach criacional. Sim. Somos analistas comportamentais. Somos analistas corporais pelo Corpo Explica. E Sou assim, a gente não professora para de educação estudar, física. são assim... Você me cortou, eu estava falando Não, tudo desculpa. que a gente é. Não. Ele tem essa mania, inclusive, mas tudo bem. Eu estou falando do nosso currículo para as pessoas. Porque eu estava até falando isso com ele. Cara, a gente tem tanta coisa, parece que vai falar sobre... É tudo. Não. Mas por que eu estou falando disso tudo? Porque quando a gente resolveu fazer a nossa metodologia junta, é esse mix de coisa. Sim. É esse mix assim, eu vou fechar um nicho. Mas eu não vou fechar um nicho. Porque a gente é um canivete suíço. Por que a gente não vai usar isso tudo? Não, na verdade, eu acredito realmente que, assim, apesar de a gente estudar muita coisa, se formar, ter várias formações e tal, eu acho que o mais importante é aquilo que a gente aplica na nossa própria vida e ver que funciona. Ah, sim, claro. Que, cara, quanto mais a gente aplica isso, mais a A gente gente faz isso direto. tá sendo próspero, mais a gente... verdade. E prosperidade, eu não tô falando só de grana, não. Eu tô falando em todas as áreas, costumo Disso dizer, aqui, né? de todas as áreas da nossa relacionamento. vida. Por isso que a gente quis realmente vir aqui hoje, fazer essa entrevista com a gente. Por quê? Pra gente mostrar que, cara, a gente não é um ser especial porque a gente viveu isso ou viveu aquilo. Mas essas experiências que a gente traz da nossa vida, todo esse caminhar, né, é algo que a gente Precisa compartilhar, né? exatamente Precisa compartilhar. Aí para que a gente vai levar isso para onde? Compartilhar nossas experiências, nosso conhecimento. É ensinando que a gente aprende. Muito. É passando para frente que a gente aprende. Então, é isso. Nós somos isso. Acho que já foi, né? Foi. Mas foi legal. Espero que... Gostamos. a gente- Eu adorei esse podcast. eu também. Foi Muito muito legal, mesmo, amor. Você é nota 10, para variar. Foi muito bom. Eu quero dizer mais uma coisinha, mais uma vez, aqui. Eu quero dizer mais uma coisinha. É muito importante pra gente que a gente faz isso aqui com muito amor, muito carinho. Cara, dá muito trabalho, gente. Muito trabalho mesmo. Mas a gente faz com muito amor. Então, se você gostou, chegou até aqui, cara, não esquece de se inscrever no nosso canal. Entendeu? Se você... É verdade. Se inscreva. Eu quero agradecer. Obrigado realmente por você eu também. estar aqui até... esse podcast está com 1h37 já. Agradeço realmente. Vai lá no nosso Instagram, Silvia e Marcelo G. O @ Silvia e Marcelo G no Instagram. No Spotify, se você gosta de escutar no Spotify, o podcast está lá também. Isso, exatamente. Temos o Inspiragram. E temos o Telegram. Inspiragram, que são áudios de segundas, quartas e sextas, que são áudios que a gente faz para aumentar a sua percepção, a nossa e a sua. Sim. São percepções que a gente tem e que a gente quer compartilhar. E assim, acompanha. Vamos ter imersões falando sobre os pilares da vida extraordinária. Temos a mentoria. Temos várias coisas que o intuito aqui é realmente trazer o melhor de você. E fazer você agir para a sua vida ficar cada vez melhor. Por isso que é o papo reto, é prática. Né? E para ação. Não ficar com esse acúmulo de informações, vai fazer o que com isso? Vai agir.
como a gente age. Foi o que o Marcelo falou. Não existe ninguém melhor do que ninguém. São apenas, talvez a gente tenha um pouco mais de experiência em alguma área do que você. É isso que a gente quer passar para você. Como outras pessoas têm. E a gente aprende com elas. E a gente vai nesse movimento de aprender, ensinar, repassar, trocar. Porque senão não faz sentido, né? Exatamente. Então, beleza? Se você gostou, não esquece de compartilhar. Manda pro teu amigo, pra família, pra todo mundo. Pô, a história desse casal aí. Grande beijo e valeu. Beijo. Te amo. Yeah.